A noite pesava no céu como uma manta escura e opressiva, carregada de umidade e silêncio. O Hospital Esperança, que durante o dia tinha a aparência firme e acolhedora de um santuário para doentes, agora parecia uma fortaleza esquecida, um lugar suspenso entre o tempo e o esquecimento. Os poucos passos que ecoavam pelos corredores reverberavam como batidas de um coração frenético. Camila fechou a porta do vestiário com um suspiro pesado. Era sua primeira noite como enfermeira na famigerada ala D, um setor do hospital cercado por histórias e silêncios. Sussurros que os mais experientes evitavam mencionar em voz alta, como se nomear o medo pudesse alimentá-lo. Lá tem coisa, tinham dito alguns colegas, com olhares desconfiados e um medo quase palpável. Ela, porém, carregava dentro de si uma determinação inabalável. Recém-formada, a coragem era a armadura que a protegia contra o desconhecido. Superstições, pensava, enquanto calçava as luvas brancas e ajustava o jaleco com mãos trêmulas, mas firmes. O relógio marcava 23h45 quando ela recebeu a escala. 5 pacientes para cuidar naquela noite. 5 histórias, 5 destinos pendurados na balança da vida. A rotina começou calma, com a temperatura aferida, medicações administradas e pequenas conversas murmuradas nos quartos. O zumbido constante dos monitores era a trilha sonora daquela madrugada. Mas havia algo diferente naquela ala. Um cheiro sutil de desinfetante misturado a um odor indefinido, algo como ferro oxidado e mofo, que parecia se infiltrar nas paredes e no ar, sem se dissipar. Camila sentia os olhos dela percorrendo os cantos escuros do corredor, como se as sombras dançassem com vontade própria. Quando o relógio da enfermaria marcou 3 horas, ela começou sua ronda. Passo a passo, quarto a quarto, o corredor parecia se estreitar. O silêncio era absoluto, pesado. Ao se aproximar do leito 204, um calafrio subiu pela sua espinha, como se um toque gelado tivesse roçado seu pescoço. Ela hesitou, o peito apertado, respirando com dificuldade. A cama, cuidadosamente arrumada no início do plantão, estava vazia. Nenhum sinal do paciente idoso, que mal conseguia se levantar sem ajuda. O monitor cardíaco que antes exibia um ritmo calmo e constante agora estava emudecido, desligado. Os olhos de Camila se arregalaram. Procurou ao redor, sentiu o silêncio se tornar ensurdecedor. Nenhuma porta estava aberta. Nenhuma janela quebrada. As câmeras, misteriosamente, não funcionavam naquela ala. Uma anomalia que ninguém parecia explicar. Ela correu até a supervisão para pedir ajuda, mas seu chamado encontrou o vazio. Foi como se aquele paciente tivesse sido engolido pelo próprio hospital. Um vazio que parecia crescer, engolindo não só o leito, mas a sanidade dela. Camila sabia que estava diante de algo que ultrapassava a lógica. Mas não podia se permitir o medo. Ainda não. O relógio marcava 3h15. E a ala D parecia observar. A noite seguinte chegou silenciosa, como uma promessa de mistério e medo. Camila entrou no hospital com o coração ainda pesado pelo desaparecimento do paciente. Cada passo pelo corredor da ala D parecia ressoar como um sussurro, uma antecipação do que estava por vir. O relógio da enfermaria marcava 3h05 quando, enquanto preenchia relatórios, ela ouviu algo diferente, um som abafado vindo do leito 207. Era estranho, estranho demais para um hospital. Um som úmido e arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado lentamente pelo chão frio. Um som que fazia a pele dela arrepiar e o estômago se contrair. E junto com esse ruído, uma respiração baixa, ofegante, quase humana, quase desesperada. O sangue gelou nas veias de Camila. Sem pensar, ela largou a caneta, levantou-se rápido e foi em direção àquele quarto. Ao puxar a cortina com força, a expectativa que lhe esmagava o peito se converteu em um vazio ainda mais inquietante. Não havia nada. Nenhum paciente. Nenhum sinal de luta. Nenhum som. Mas no chão, perto da cama, havia marcas. Marcas de mãos. Não eram marcas comuns de quem tentava se apoiar. Pareciam rastros, as marcas profundas e irregulares de alguém que fora arrastado.
arrastado para dentro da parede. O arrepio voltou com mais força. Camila sentiu o ar ao seu redor ficando denso, quase sufocante, como se a própria parede estivesse absorvendo a luz e o som. Ela recuou, olhando ao redor, tentando encontrar uma explicação racional. O hospital estava frio, mais frio do que deveria. E algo invisível a observava. Um olhar pesado, uma presença que se escondia na penumbra. Ela engoliu em seco, apertou os punhos para conter o medo. Sabia que precisava contar para alguém. Mas para quem? O relógio marcou 3h15. E a sombra da noite na ala D parecia crescer. Depois da noite em que viu as marcas estranhas no chão, Camila decidiu que era hora de registrar tudo. Com as mãos ainda trêmulas, ela se dirigiu ao computador da enfermaria, determinada a escrever cada detalhe dos desaparecimentos, cada sensação, cada som que parecia sair das paredes daquela ala. Mas o que encontrou a deixou sem fôlego. Os arquivos dos pacientes, os prontuários, simplesmente não estavam lá. Era como se tivessem sido apagados, removidos da memória do hospital. A ficha do idoso do leito 204, que sumira no dia anterior, não constava mais no sistema. Ela tentou acessar os relatórios das últimas semanas, mas eles haviam desaparecido também. A frustração e o medo cresceram em seu peito. Desconfiada, Camila buscou a supervisão, mas recebeu respostas evasivas, olhares desconfortáveis e silêncios pesados. Foi então que ela decidiu ir mais fundo. Vasculhou arquivos antigos, papéis empoeirados, dossiês escondidos. Encontrou uma pasta amarrotada, com registros informais de desaparecimentos na ala D. Mais de 30 casos desde 2002. Todos os desaparecimentos haviam ocorrido entre 13 e 15 minutos da madrugada. E um nome recorria em todas as fichas como médico assistente: Dr. Ezequiel Moura. Camila perguntou discretamente sobre ele. Ouviu sussurros, histórias cortadas no meio, olhares que evitavam contato. Finalmente, alguém contou que o médico havia morrido em 1998. Mas o que ele tinha a ver com tudo aquilo? Camila sentiu que a verdade estava mais próxima do que gostaria. O hospital guardava segredos profundos. E ela acabará de tocar a superfície do que talvez fosse impossível compreender. Na terceira noite, o silêncio da ala D foi rompido por um grito dilacerante. Camila, que já estava em alerta máximo, correu até o quarto de onde vinha o som. Um dos pacientes, um homem de idade avançada e olhar perdido, jazia na cama, suor escorrendo pela testa e os olhos arregalados de puro terror. Ele está aqui de novo. Ele gritou, a voz rouca e desesperada. O médico. Ele não tem rosto. Camila sentiu um calafrio que parecia atravessar os ossos. O ar do quarto ficou denso, pesado, como se algo invisível tivesse se instalado ali. As luzes começaram a piscar. O monitor cardíaco disparou em um ritmo frenético. Mas algo mais estranho aconteceu. Na tela do aparelho, além da linha que indicava os batimentos do paciente, surgiu uma segunda linha que oscilava em perfeita sincronia, como se ali houvesse uma outra presença invisível, compartilhando o mesmo ritmo vital. O homem gritou mais uma vez, em um piscar de olhos, desapareceu. A cama afundou lentamente, como se um peso imenso tivesse tomado seu lugar. E então, o lençol se esticou sozinho, deslizando pelo colchão como se algo invisível estivesse se acomodando. Camila recuou, sem fôlego, com o coração pulsando descontroladamente. Ela sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. O hospital não era apenas um lugar de cura. Era um lugar onde o medo ganhava corpo. Determinada a entender a verdade, Camila voltou ao sistema do hospital para investigar os registros antigos. Entre documentos empoeirados e arquivos esquecidos, descobriu algo que parecia saído de um pesadelo. Uma sala no subsolo, bloqueada desde 1999, identificada como o antigo setor de recuperação intensiva. Apesar do acesso negado, ela encontrou a chave com um zelador que, misteriosamente, desaparecera naquela mesma noite. Com o coração acelerado, desceu as escadas rangentes e entrou no ambiente esquecido. O ar estava carregado de poeira e um cheiro forte de formol,
quase sufocante. No centro da sala, uma única maca permanecia imóvel, envolta pela penumbra. Na parede, uma galeria macabra. Fotos de pacientes desaparecidos ao longo dos anos, cada rosto marcado por um X feito com sangue seco. No canto, pendurado num cabide, o jaleco branco de Dr. Ezequiel Moura balançava levemente, como se um sopro invisível o tocasse. Camila estendeu a mão para tocar o tecido, e naquele instante a porta se fechou com estrondo atrás dela. No dia seguinte, a ala D estava vazia. Nenhum paciente, nenhum funcionário. No computador da enfermaria, uma única aba aberta mostrava o sistema de prontuários. Na tela, uma nova entrada havia sido criada. Paciente 666, Camila Freitas. Diagnóstico: obstrução respiratória. Médico responsável: Dr. Ezequiel Moura. E o hospital voltou a dormir seu silêncio pesado, aguardando a próxima noite às 3 horas, quando o ciclo de desaparecimentos recomeçaria. O céu noturno estava encoberto por nuvens densas, e o silêncio da pequena cidade parecia maior do que o normal, como se o tempo próprio do Hospital Infantil São Marcos não se encaixasse mais no ritmo do mundo lá fora. Bruno estacionou o carro na rua deserta, o motor roncando baixo, quase engolido pela quietude pesada que tomava conta do entorno. Ele e seu irmão Rafael carregavam os equipamentos com cuidado quase reverente, como se pisassem em território proibido. A fachada do hospital, marcada por décadas de abandono e descaso, expunha janelas quebradas, paredes desbotadas pelo tempo e pela chuva, e portas semiabertas que pareciam convidar e ameaçar ao mesmo tempo. Ao empurrar a porta principal, um rangido longo e rouco quebrou o silêncio, reverberando pelos corredores escuros e vazios. O ar dentro do prédio estava frio, úmido, impregnado com o cheiro de mofo e pó, uma mistura que parecia entrar pela pele e se alojar nos pulmões. A luz trêmula das lanternas revelava o que o tempo não havia apagado. Desenhos infantis espalhados pelas paredes, não antigas marcas de infância esquecida, mas pinturas recentes, com tinta ainda úmida e colorida, suas cores contrastando assustadoramente com o abandono ao redor. Enquanto caminhavam lentamente, cada passo ecoava no corredor, amplificando a sensação de estarem sendo observados por olhos invisíveis. O velho piso de madeira rangia sob o peso deles, e o som do ranger parecia responder com um sussurro, um convite macabro para seguirem adiante. Na sala de recreação, o ambiente estava parado no tempo, com brinquedos envelhecidos espalhados pelo chão e um cavalinho de madeira que se movia lentamente, rangendo com um ritmo quase hipnótico. O ar estava pesado, imóvel, como se até o tempo ali dentro estivesse suspenso. Foi então que, de um canto escuro, uma voz baixa e sussurrante atravessou o silêncio. Quer brincar com a gente? O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, reverberando pela sala e enraizando um medo que não poderia ser ignorado. Os olhos de Bruno e Rafael se encontraram, refletindo a mesma mistura de fascínio e pavor. Um frio percorreu a espinha de ambos. Eles sabiam que aquele lugar guardava segredos que não deveriam ser despertados. Mas a curiosidade os empurrava para frente. O corredor que levava ao quarto de Joãozinho parecia um túnel sem fim, onde cada passo ecoava como um trovão distante. O ar estava pesado, quase sufocante, como se a própria escuridão tentasse segurar o fôlego. As paredes, outrora decoradas com rabiscos infantis alegres, agora mostravam rachaduras profundas e manchas de umidade escura, que escorriam silenciosamente, parecendo formar rostos distorcidos no seu olhar. Quando Bruno e Rafael se aproximaram da porta, um arrepio percorreu a espinha de ambos. O nome Joãozinho estava rabiscado com uma tinta vermelha viva, a cor fresca e brilhante sob a luz trêmula da lanterna. Aquela inscrição parecia mais do que uma simples marca. Era um aviso, um grito silencioso para que não entrassem. Bruno respirou fundo, sentindo o cheiro acre de mofo misturado com um leve odor metálico que parecia vir do interior do quarto. Com a mão trêmula, ele girou a maçaneta e empurrou a porta, que rangeu lentamente, liberando um suspiro abafado do hospital. Dentro, o quarto exalava abandono e medo. O espaço era pequeno, apertado, com brinquedos espalhados pelo chão poeirento, papéis amassados e desenhos que pareciam se mover na penumbra. No centro,
Repousava sobre a cama uma figura que congelou o olhar dos irmãos. Um urso de pelúcia com olhos feitos de arame torcido, brilhando de forma inquietante na luz da lanterna. Seu sorriso não era feito de linha, mas de um risco irregular e profundo, como se tivesse sido desenhado com uma lâmina afiada, um sorriso torto e macabro. Bruno não conseguia desviar os olhos daquela presença silenciosa, que parecia pulsar uma energia fria e ameaçadora. A parede oposta carregava uma mensagem escrita em tinta vermelha que escorria lentamente, como se estivesse sangrando. Ele brinca até cansar, depois guarda no porão. O silêncio foi rompido de repente por um som estranho, um barulho metálico que parecia se arrastar pelo chão. Um carrinho de brinquedo, que até então estava imóvel, rolou de encontro aos pés de Rafael. Ele deu um passo para trás, assustado, e chutou o objeto para longe, na tentativa de afastar a sensação crescente de ameaça. Mas para horror dos irmãos, o carrinho voltou lentamente, como se guiado por uma força invisível, voltando para o mesmo lugar. O ar no quarto ficou mais denso, pesado, cada respiração parecia um esforço descomunal. Bruno sentiu seu coração bater em descompasso, a pele arrepiada. Eles não estavam mais sozinhos. Algo os observava, paciente e faminto. A dúvida e o medo travavam a garganta de ambos, mas a curiosidade insistia em mantê-los ali, presos na teia silenciosa daquele lugar amaldiçoado. O ranger das escadas parecia ecoar pelos ossos de Bruno enquanto ele e Rafael se aproximavam da entrada do porão. A porta de ferro, enferrujada e semiaberta, exalava um cheiro forte de mofo, misturado com um odor metálico, como sangue antigo esquecido em um canto escuro. O frio ali embaixo parecia atravessar a pele, invadindo os ossos e congelando o ar nos pulmões. As lanternas tremiam nas mãos dos irmãos enquanto desciam os degraus estreitos e encardidos, iluminando apenas pequenos fragmentos do caminho. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas por seus passos hesitantes e o eco distante do gotejar constante da água em algum ponto indefinido. As paredes do porão estavam cobertas por desenhos feitos em giz branco, contrastando com a escuridão ao redor. Figuras humanas sem rosto, crianças com olhos vazios, chorando em silêncio, e uma figura alta e esguia com braços desproporcionalmente longos que pareciam se estender pelas paredes, envolvendo tudo em um abraço macabro. No canto, uma pilha desordenada de brinquedos abandonados, bonecas de porcelana com olhos quebrados, cavalinhos de madeira desgastados, cubos coloridos, todos empilhados como se tivessem sido deixados ali em uma pressa silenciosa. Em meio a essa coleção macabra, uma cama infantil se destacava. O lençol era limpo e amassado, como se tivesse sido usado recentemente. Mas o que chamou a atenção de Bruno foi o travesseiro manchado de sangue seco, uma mancha escura e irregular que parecia pulsar sob a luz trêmula da lanterna. No chão, ele encontrou páginas rasgadas de um diário infantil, manuscritas em uma caligrafia trêmula e infantil. Mamãe disse que o Dr. Bom ia me curar. Mas ele me cortou e disse que só a alma pode brincar para sempre. Um arrepio percorreu a espinha de Bruno enquanto ele folheava aquelas palavras. O silêncio se tornou opressor, e a sensação de que estavam sendo observados aumentou. Rafael engoliu em seco, olhando para a escuridão além da pilha de brinquedos. A gente deveria sair daqui, sussurrou. Mas algo, uma força invisível e pesada, parecia agarrar seus pés ao chão. Ali, no coração do porão, o passado não queria ser esquecido. E eles tinham acabado de acordar o que há muito tempo deveria ter permanecido adormecido. O ar na ala infantil parecia se fechar ao redor de Bruno, cada passo aumentando o peso invisível que oscilava entre o medo e a inevitável curiosidade. As câmeras, antes seus fiéis aliados, agora pareciam presas de um destino sombrio. De repente, uma delas desligou sozinha, a imagem congelando em um quadro estático, enquanto um silêncio pesado se instalava, quebrado apenas pelo som abafado dos passos apressados de Rafael. Bruno correu pelos corredores mal iluminados, guiado pelos sons distantes de um chamado de socorro. A voz do irmão ecoava, fraca e cheia de pânico. Bruno. Ajuda! Tem alguém aqui. Quando chegou ao local de onde vinha o som, encontrou apenas o urso de pelúcia com olhos de arame jogado no chão.
O silêncio que se seguiu pareceu comprimir o espaço, tornando o ar quase impossível de respirar. Ao lado do urso, estava a câmera de Rafael, abandonada, sua lente focada no vazio. Com as mãos trêmulas, Bruno ligou o equipamento e assistiu à última gravação. Na tela, Rafael aparecia olhando fixamente para a porta, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Tem alguém atrás de mim? Ele está usando um jaleco, mas não tem rosto. O vídeo terminou com um ruído seco e um riso infantil, um som que gelou o sangue de Bruno e fez seu corpo inteiro estremecer. As luzes da ala começaram a piscar, as sombras dançavam pelas paredes, enquanto o frio aumentava de forma quase palpável. Bruno sentiu um toque gélido na nuca e virou-se rapidamente, mas não havia nada ali, ou talvez, nada que pudesse ser visto por olhos comuns. O hospital sussurrava segredos que eles jamais deveriam ter escutado. O corredor que antes parecia familiar se transformava a cada passo de Bruno em um labirinto intransponível. As paredes se fechavam, se alongavam, e a luz das lanternas dançava em sombras que pareciam ganhar vida própria. Cada curva revelava um novo brinquedo abandonado, seus olhos parecendo brilhar com uma luz própria e sinistra no escuro. O silêncio foi quebrado por uma risada infantil distante, que crescia em volume até se tornar um coro de vozes sussurrantes e insistentes, ecoando em volta dele. Sua vez, sua vez, sua vez. Bruno sentia o coração disparar, o suor escorrendo pela testa enquanto uma sensação esmagadora de desespero tomava conta de seu corpo. Ele queria correr, mas seus pés pareciam presos a um chão invisível, enquanto as vozes ganhavam forma à sua frente. No fim do corredor, dezenas de crianças estavam paradas, imóveis, suas bocas costuradas e seus olhos negros e profundos fixos nele, como se fossem janelas para um abismo sem fim. No centro daquele círculo macabro, uma figura se destacava, o doutor das crianças, segurando o urso de pelúcia de olhos de arame, agora emitindo a voz desesperada de Rafael, ecoando de dentro do brinquedo. Bruno, ele me pegou. Sai daqui. Não deixa ele te pegar também. O desespero tomou conta. Bruno tentou gritar, correr, mas as portas se fecharam com um estrondo atrás dele. Tudo ficou escuro. E o último som que ecoou pelo hospital foi um riso infantil, frio e vazio, que se misturava ao silêncio eterno daquele lugar esquecido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!